Programa Mercado e Ação está de volta. Continuamos aqui no nosso estúdio, hoje recebendo doutores Faustino e Thomas, discutindo os decretos 8497 de agosto de 2015, que foi questão de um mês depois, um mês e mais 5 dias depois, substituído pelo 8516. Faustino, esse novo decreto, antes de nós retornarmos ao Dr. Thomas, explica para a gente o que fez esse novo decreto. Bom, Luiz, após uma grande pressão das entidades médicas, particularmente da AMB, do Conselho Federal de Medicina e da Comissão Nacional de Resistência Médica, de alguns representantes e também de alguns sindicatos médicos, por pressão, o governo federal acabou cedendo e acabou reescrevendo o decreto, e aí, em 10 de setembro de 2015, tivemos a promulgação do decreto 8516. O que o decreto 8516 agora faz em relação ao 8497? Bom, ele mantém a criação do Cadastro Nacional de Especialistas, mas com bastantes alterações. Primeiro, o Cadastro Nacional de Especialistas agora passa a não ser mais obrigatório para a atuação no âmbito do SUS, mas com um objetivo puramente informativo à população e à sociedade e também aos demais órgãos do governo federal, do governo estaduais, do governo municipal e do governo distrital, no sentido de permitir um aprimoramento e melhor organização das políticas de formação de médicos e de médicos especialistas. Então, a ideia agora é fazer um levantamento de dados estatísticos e também de configurar, segundo o próprio decreto conclama, nos seus objetivos, desenhar topograficamente a distribuição de médicos e de suas respectivas especialidades no país. Porém, o decreto agora, em função do texto ter vindo da própria AMB, bem em contrapartida com o que nós tínhamos no decreto 8497, o que ele prevê agora, então? Ele prevê a criação de uma comissão mista de especialidades. Como falava o professor Thomas antes, a comissão mista de especialidades, ela tem por objetivo, ela é composta agora, então, por 2 membros da Comissão Nacional de Residência Médica, sendo um membro do Ministério da Educação e um membro do Ministério da Saúde, e olhem que trágico e que desequilíbrio, 2 membros da AMB e 2 membros do Conselho Federal de Medicina, ou seja, não há representação das instituições de ensino superior, que é justamente as instituições que formam os médicos especialistas. Mas, ou seja, se tornou extremamente unilateral a formação. Mas o que essa comissão mista faz? Ela tem por função definir quais são as especialidades e não necessariamente só ela alimentar a lista, coisa que eu já vou comentar. Ou seja, as especialidades que são hoje reconhecidas como especialidades no Conselho Federal de Medicina, para o Ministério da Saúde, às vezes interessam outras áreas. Então, nós temos especialidades, subespecialidades e a área de atuação. Para os efeitos do Cadastro Nacional de Especialistas, não há distinção. O cadastro vai poder reconhecer como especialidade, ou seja, como especialista, o médico que tem uma área de atuação, o médico que tem uma subespecialidade ou o médico que tenha propriamente uma especialidade. Não há mais essa distinção. E aí, esse cadastro passa a ser alimentado, então, num primeiro plano, como diz o artigo 8º, pelas informações dos egressos da Comissão Nacional de Residência Médica, que não tem mais do que 8.000 vagas a cada 3 anos, tá? São muito poucas vagas para médicos, para residências, tá? Por outro lado, temos também a alimentação dos cadastros da AMB, das sociedades que fazem parte, associações médicas que fazem parte e reconhecidas pela AMB, as outras associações médicas até mais importantes ou mais antigas, mas que não estejam vinculadas à AMB, portanto, são ignoradas desse cadastro, e também aqueles que possuem títulos de especialista profissional pelo Conselho Federal de Medicina. Na relação com o paciente, na relação tanto na esfera particular quanto na esfera pública, digamos, o SUS, qual é o efeito? Na prática, com esse novo decreto, nenhuma. Apenas nós temos pela primeira vez, e nesse ponto eu acho louvável, uma distinção bem clara do que são títulos acadêmicos, títulos profissionais e títulos honoríficos, coisa que eu venho dizendo há anos nos bancos acadêmicos médicos. Ou seja, quem é que dá o título acadêmico? O título de acadêmico, nós temos o título de bacharelado em ciências médicas em primeiro nível e o título de
Pós-graduação lato sensu, base dizer de especialização médica. Temos também o título de mestre, que é o título de pós-graduação estricto sensu, título de doutor e título de pós-doutor, isso em nível acadêmico. Os títulos acadêmicos não eram antes divulgáveis em nenhum cadastro ou lista, passam a ser incorporados agora, e quem alimenta agora o cadastro das informações acadêmicas somos nós, coordenadores, diretores de instituições de ensino superior que ofertam pós-graduação médica com excelência. Por outro lado, temos os títulos profissionais, que são os títulos dados pelo Conselho Federal de Medicina. O que é o Conselho? O Conselho, se o Conselho de Classe, o Conselho Federal de Medicina concedia o título de especialista por meio de 3 caminhos. O primeiro caminho, mais comum e mais antigo, era aquele médico que fazia uma residência. Hoje, a partir do novo Código de Ética Médica de 2010, a residência passa a ser aquele curso feito de viés prático em 3 anos em dedicação exclusiva. Infelizmente, poucos médicos conseguem se dedicar a essa prática. Por outro lado, também para aqueles que faziam alguma prova de alguma sociedade e eram aprovados numa prova dessa sociedade vinculada à AMB. Levavam esse certificado de aprovação, chegavam no Conselho Regional de Medicina e recebiam o título de especialista do Conselho. E uma terceira forma, hoje mais pulverizada, que é via mandado de segurança. As pessoas hoje têm o costume, após terem uma determinada prática e por ter essa dificuldade de acesso ao Conselho Federal de Medicina, entram com mandado de segurança e têm ganho em vários estados do país. O estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado de Minas e especialmente o estado do Rio os poderes judiciários são muito abertos a essa ideia de conceder o título de especialista ao médico que, por não preencher os requisitos formais ou meramente políticos de um determinado conselho regional, acabam conseguindo obter, via mandado judicial, uma forma de reconhecimento da sua prática profissional. Então, essa era a forma. Dr. Thomas, és médico registrado e credenciado em Portugal também, clinicaste lá há bastante tempo e, eventualmente, esporadicamente, ou regularmente vai lá e atua ainda. Qual é a diferença nessa área Portugal para o Brasil? De registro de especialidades? Registro de especialidades. Bom, em Portugal também é feito por sociedades de especialidades, mas lá não necessariamente existe a prova de título de especialista. Em Portugal, muitas sociedades de especialidade aceitam, às vezes, o currículo. Se o médico, por exemplo, tiver um curso feito, vou dar um exemplo, o médico tem um curso, por exemplo, de cardiologia, e esse curso pode ser aceito. Por exemplo, uma residência, mesmo que feita no exterior, um curso de especialização, eles são muito mais permeáveis a aceitar isso do que, por exemplo, aqui no Brasil, onde se cria a ideia de apenas o título de especialista. É menos corporativo. Exatamente. Apesar de ser um país menor e ter apenas 10 milhões de habitantes, mas tem, por exemplo, uma proporção de médicos na população de um médico para cada 300 habitantes, enquanto que no Brasil nós temos de 1 para 600. Né? E lá, a Ordem dos Médicos de Portugal aceita tranquilamente médicos estrangeiros, por exemplo, eu sou um médico registrado lá, sem muito criar problemas. Inclusive médicos até que não são de língua portuguesa, médicos, por exemplo, de países de língua espanhola, muitos espanhóis atuam lá, médicos do leste europeu, como eu trabalhei com muitos colegas lá da Bulgária. Como é verificada a competência ou a qualificação desse profissional? Tá. Em Portugal e no Brasil, nesse ponto, nós temos um ponto em comum. Não temos tipo um SMLE igual temos nos Estados Unidos. Né? Lá existe o United States Medical Licensing Examination, que é para avaliar se o médico tem condições técnicas do exercício da medicina. Tá? Seria bom que tivesse isso no Brasil. Já tentaram fazer isso no estado de São Paulo, estão obrigando os estudantes de medicina a fazerem uma prova de... Como tem para a OAB, por exemplo? Isso. Eu achava que isso no Brasil seria muito interessante, sim. E deveria já estar existindo isso há algum tempo, que com certeza, eu vou ser muito sincero, talvez só uns 20% a 30% iam exercer a profissão. Entendeu? Íamos ter um monte de bacharéis em medicina. Porque hoje, o médico, por exemplo, ele tem uma tendência a se acomodar muito, o médico brasileiro, né? Principalmente o médico especialista. O médico, por exemplo, se especializa em oftalmologia, um exemplo bem claro, ele é capaz de não saber tratar uma gripe, entendeu? O médico, por exemplo, se especializa em cardiologia, né? Ele não vai entender mais nada de psiquiatria.
Então, aquela parte básica da medicina fica realmente muito O médico largada. de família acaba perdendo o lugar, o médico generalista, o clínico geral, acaba perdendo um pouco de espaço pela falta de profissionais generalistas? Exatamente. É o que mais precisamos no Brasil hoje em dia, de médicos de família e de comunidade. É isso que nós precisamos em massa aqui no país. Uma boa estrutura de médicos de família e de comunidades diminuiria muito a necessidade de hospitais. Olha, eu vou dar uns exemplos de Portugal. Hoje, isso é uma política nacional lá em Portugal. Eu recebo sempre o Jornal da Ordem dos Médicos de Portugal. Hoje, o que se faz lá em Portugal? Não se interna mais pacientes em hospitais, se interna o paciente dentro de casa, entendeu? Você faz o tratamento domiciliar. Os médicos de família, os enfermeiros de família vão até realmente o domicílio dos pacientes e fazem os exames, procedimentos, tudo lá. Eles têm todo um procedimento de home care. Então, existe um monte de procedimentos muito corretos que nós temos que precisar a imitá-los. Temos que aprender. Temos que aprender com os portugueses. Aliás, aprender nós sabemos, temos é que fazer. Com certeza. Temos é que fazer. Dentro da área educacional, a gente acaba dando umas pequenas fugidas assim, que são extremamente interessantes porque a gente pode fazer um paralelismo, um comparativo com a nossa realidade. O decreto, então, 8516, ele revogou parte da abertura que havia sido dado, mas não fechou totalmente. Ainda tem inovação, que ele permitiu a permanência de inovações. Então, em um minutinho, um resumo dessas inovações que sobraram, que ficaram. Temos um minuto. Primeira delas, o cadastro se mantém, só que agora, além de nomear os títulos profissionais e os títulos honoríficos outorgados pela AMB e os títulos profissionais do CFM, pode-se colocar no cadastro e se tem acesso ao cadastro os títulos acadêmicos, isto é, as pós-graduações lato sensu, mestrados e doutorados, que antes isso era ignorado. E permite hoje eu posso chamar no Cadastro Nacional de Especialistas um médico, mesmo que ele seja pós-graduado. Agradecemos a audiência, agradecemos a presença de vocês, são muito bem-vindos. Até o nosso próximo programa. Obrigado.